Natal sempre lembra o Papai Noel. E eu cresci em um lar cristão. Então, desde criança, minha mãe sempre disse: Papai Noel não existe, é do diabo. Eu morria de medo por causa disso. Mas quando eu cresci, acho que foi lá quando eu entrei no seminário, eu comecei a entender, a aprender que o Papai Noel, na verdade, é baseado em uma figura muito importante da nossa história. É baseado em um cristão chamado São Nicolau. São Nicolau, ele era bispo na cidade de Mira, no século III. Ele era cristão, ele tinha um ministério lá, e era um ministério, obviamente, focado em crianças e tudo mais. Nessa época, meus irmãos, em que o São Nicolau estava vivo, se levantou por aquelas bandas um homem chamado Ário, na cidade de Alexandria. E Ário dizia que Jesus Cristo não era Deus. Ele levantou um monte de heresias que se tornou conhecidas como arianismo. Ele dizia que Deus ele era um Deus oculto, que ninguém conseguia ver, que era um Deus que não poderia se revelar. Era uma conversa muito estranha. E ele atacava principalmente a pessoa de Jesus. O problema é que o arianismo, as doutrinas desse homem começaram a ganhar forma e um monte de gente começou a acreditar nelas. Então, eles reuniram todos os bispos das igrejas cristãs que haviam naquela época. Foi o famoso Concílio de Nicéia. Lá estavam os maiores teólogos daquela época, só os tops. Lá estava Atanásio, lá estava Tertuliano e o Papai Noel. São Nicolau estava lá também. A história relata que no meio do Concílio de Nicéia deram a oportunidade para Ário de Alexandria falar e defender a sua tese. Quando ele começou a atacar a pessoa de Jesus, São Nicolau voou em cima dele e começou a bater na cara dele. E os outros padres tiveram que separar os dois. O Papai Noel foi preso nesse dia. Ele quase perdeu a batina, porque ele esbofeteou aquele cara. Mesmo tendo sido refutado, o arianismo deixou sementes. Naquela época, a igreja percebeu que era heresia aquilo ali. Só que a gente percebe hoje em dia, na nossa sociedade, pessoas que ainda questionam a pessoa de Jesus. Testemunhas de Jeová, Mórmons, eles não aceitam que Jesus é Deus. Os judeus também não acreditam que Jesus é o Messias. Existem ainda outras teorias mais novas, como, por exemplo, alguns que dizem que Jesus foi um revolucionário. A questão é que nós temos tantos Jesuses na nossa sociedade hoje. Nós temos tanta gente com uma opinião sobre Cristo, cada um que queira falar alguma coisa sobre ele. Os espíritas dizendo que ele era apenas um espírito iluminado. Tem até os católicos que dizem que Jesus, tudo bem, Jesus é Deus, mas Maria é corredentora com ele. No meio dessas tantas opiniões, a pergunta que eu faço é: quem é Jesus? O que foi que ele veio fazer? Semana passada, no sermão, nosso pastor pregou sobre a encarnação de Jesus, sobre ele vindo ao mundo. E dando continuidade a essa mensagem, ainda em nossa série de sermões sobre a mensagem do verdadeiro Natal, hoje eu queria refletir com os meus irmãos sobre a supremacia do ministério de Cristo. Quem ele é e o que ele fez, o que ele veio fazer. E para isso eu convido os irmãos a abrirem comigo as Bíblias no livro de Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo 1, verso de número 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Pois todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o primogênito e o princípio.
do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho que eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Vamos orar? Senhor Deus de misericórdia e graça, mais uma vez, Senhor, nesta noite, neste culto solene, inclinamos o nosso coração a Ti, Deus, para Te pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, abre, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes, para que a Tua palavra penetre em nós. Nos transforme, Senhor, pelo poder do Teu Evangelho. Nos faça conhecer Jesus, até que sejamos achados nele. Fala com a Tua igreja, Senhor, não por causa de mim, mas apesar de mim, dos meus pecados e das minhas falhas, é o que eu sempre te peço. E mais uma vez essa noite, Senhor, eu te peço que nos transforme, para nos tornar mais parecidos com Jesus. É nele, no Teu Filho amado, que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, como o próprio texto apresenta, essa passagem que nós acabamos de ler foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta à igreja de Colossos, por isso que o nome da carta é Colossenses. Essa era uma comunidade muito pequena, uma igreja pequena, mas que estava enfrentando um problema gigantesco. Um grupo de hereges, chamados gnósticos, estava blasfemando sobre Cristo. E aí a gente percebe que tem um padrão na história, né? Eu falei que agora a gente tem testemunhas de Jeová, adventista, mas para trás tinha os arianos, aqui tem os gnósticos. Todo mundo quer dar uma opinião sobre Jesus. E naquela época também, os gnósticos também queriam dar uma opinião sobre Jesus. E foi inclusive com base neles que Ário, que eu falei na introdução, foi com base neles que Ário começou a sua teoria. E esses caras estavam blasfemando sobre Cristo. Eles negavam a plenitude de Jesus, dizendo que o seu ministério na encarnação não era exatamente como os apóstolos diziam. Eles estavam também atribuindo aos anjos e a outros seres parte das coisas que pertenciam a Cristo, os pressupostos, os atributos que pertenciam apenas a Jesus. E foi então que Paulo escreveu essa carta, refutando todas essas besteiras, refutando tudo isso e estabelecendo a grande verdade sobre a qual nos refletiremos essa noite, de que Jesus Cristo, ele é superior a tudo que existe na criação. A pergunta que eu faço é: por que ele é tão superior? Por que é tão importante isso? Por que Jesus é tão distinto? O que ele fez de tão grande? Essas são algumas perguntas que a gente pode fazer. E em resposta, Paulo vai nos apresentar alguns motivos para Jesus ser superior a isso tudo. E é nisso que nós vamos meditar essa noite. O primeiro motivo que Paulo nos apresenta é que Jesus é o supremo profeta de Deus. Observe comigo o versículo número 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Só aí. Esse versículo sempre me trouxe algumas dúvidas. Sempre que eu li esse texto, eu pensava, como assim ele é a imagem de Deus? E como assim primogênito? A verdade é que a palavra grega que aparece aqui para imagem não é uma palavra que significa uma cópia, não significa apenas uma representação, como um desenho. A palavra grega que Paulo usa aqui significa uma cópia perfeita, uma imagem perfeita, muito mais que um reflexo. Hernandes Dias Lopes vai falar
que Jesus é a imagem de Deus, não é a imitação de Deus. Ele não é uma cópia de Deus, mas a encarnação divina no mundo dos homens. Em Cristo, o Deus invisível tornou-se visível e palpável. O Deus transcendente que habita em luz inacessível, o totalmente outro, de repente entrou na nossa história, se fez carne e habitou entre nós. Quando Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, está querendo dizer não outra coisa, a não ser de que o próprio Deus, que antes era invisível aos olhos, tornou-se visível na pessoa de Jesus Cristo. E tal fenômeno é tão extraordinário, é tão incrível, tão fantástico, que dividiu a história da humanidade entre antes e depois dele. Porque imagine que coisa grandiosa deveria ser, para que hoje o nosso calendário fosse antes e depois daquilo. E o que pode ser maior do que a encarnação do próprio Deus? O próprio Deus interferindo na história dos homens, pessoalmente, entrando no meio dela, se fazendo carne. Este é o ministério do nosso Senhor Jesus. Na pessoa de Cristo, Deus se revelou de maneira última e perfeita. Durante o seu ministério, Jesus Cristo sempre dizia: quem vê a mim, também vê o Pai. Por quê? Ora, não tem outro motivo senão de porque Jesus é o próprio Deus. Isso está claro na palavra do Senhor. Lá no Concílio de Nicéia, que eu comecei falando, eles escreveram um documento. E nesse documento, sobre a pessoa de Cristo, eles dizem que Jesus, ele é Deus de Deus, luz de luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, mas não feito, consubstancial ao Pai. Ainda um pouco mais, quando o apóstolo diz que Jesus, ele é o primogênito de Deus. Não quer dizer que Jesus ele foi o primeiro ser a ser criado, como algumas pessoas advogam. Não é isso. Quando Paulo diz que Jesus é o primogênito da criação, significa que ele é o herdeiro da criação. Antigamente, na época de Paulo, existia uma lei chamada Lei de Primogenitude. Essa lei era mais ou menos assim. A herança dos pais, quando morriam, era dividida em, vamos supor, 2 partes, e as 2 ficavam para o primogênito. Eu tenho um irmão mais velho. Se nós vivêssemos naquela época, quando os nossos pais morressem, a herança seria dividida em 2 partes. Metade e metade. E as 2 metades iam para o primogênito. E eu ficava sem nada. Quando Paulo quer dizer que Jesus é o herdeiro, quando Paulo diz que Jesus é o primogênito sobre a criação, ele está dizendo que Jesus é herdeiro de todas as coisas que o Pai possui. E tudo aquilo que pertence ao Pai pertence ao Filho. Tudo aquilo que Deus tem, Jesus tem. Tudo aquilo que Deus é, Jesus é. Porque Jesus é o próprio Deus. E ainda sobre isso, se Jesus ele é o supremo profeta de Deus, é necessário dizer que se ele veio como um profeta para nos revelar o Pai, como a encarnação do Pai, para revelar Deus aos homens, então a característica primária do seu ministério não eram os milagres ou as boas ações que ele fazia, mas a característica primária do ministério de Cristo era a sua mensagem. Ele veio como um profeta. Em João 14, versículo 10, o próprio Jesus vai dizer que a sua mensagem não é nada menos do que a mensagem do próprio Pai. E a mensagem de Jesus não é apenas amor. Eu não sei quantas vezes vocês já ouviram, mas muita gente que nunca nem abriu a Bíblia, que também tem uma opinião sobre Jesus, vai dizer, não. Isso que você está falando sobre pecado não é bem assim. Jesus não veio para pregar isso. Jesus veio para pregar o amor, o não julgueis. Sim, Jesus falou essas coisas. Mas o centro da mensagem de Cristo está lá em Mateus capítulo 4, verso 17, quando diz, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa é a mensagem de Deus para nós. É a mensagem de Deus para o mundo.
Foi para isso que Jesus veio. Foi essa mensagem que ele veio trazer. Como o supremo profeta de Deus, foi o próprio Deus vindo ao mundo para chamar o mundo ao arrependimento. Falar no Natal é importante, sim. Falar sobre o amor nessa data é essencial. Falar sobre respeito, sobre aceitação. Falar sobre comunhão, sobre não julgar as outras pessoas pela aparência. Isso é extremamente importante. Mas nós precisamos falar sobre arrependimento, porque foi esta mensagem que Jesus Cristo veio trazer. O reino de Deus está próximo e todos os homens precisam se arrepender de suas más obras. Inclusive nós. Inclusive os que estão aqui dentro, inclusive os crentes. Todos precisam se arrepender, porque o reino dos céus está próximo. E todo reino, obviamente, possui também um rei, não é? Por isso que Jesus não é apenas o supremo profeta de Deus, mas ele é também o supremo rei da criação. Observem comigo o texto que nós acabamos de ler, do versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Jesus Cristo, ele é o rei do reino de Deus, mas ele também é o rei da criação de Deus. E ele é o rei dessa criação, porque ele é o autor da criação. Todas as coisas foram criadas nele. Ele desejou a criação, ele planejou a criação, e ele, pela palavra do seu poder, trouxe a existência à criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Este é Jesus. O texto de João, capítulo 1, versículo 3, vai dizer que por ele todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é rei sobre a criação, de maneira que sem ele não haveria nada, porque a criação é um palco para a encarnação do Verbo, onde se passa a narrativa, a história da redenção. O mundo foi criado para que Jesus viesse. E sem o Verbo, sem Jesus, não haveria história da redenção, não haveria palco, não haveria encarnação, não haveria criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez, nada do que existe poderia ter existido. E note que Paulo, quando está falando, vai dizer que as coisas foram criadas nele. Versículo 16, Paulo não está falando, pois por ele as coisas foram criadas. Mas está falando, pois nele as coisas foram criadas. Nele. Cristo não é apenas aquele que fez as coisas. Ele não é apenas o feitor da história, mas tudo provém dele. Tudo que existe, tudo que é visível e invisível, tudo existe pelo poder criador de Jesus Cristo. E ele demonstrou isso durante a sua encarnação, durante o seu ministério. O livro de João vai falar isso de uma maneira fantástica. Jesus Cristo caminhava pelas cidades, curando, expulsando demônios, fazendo coisas fantásticas. Mateus, Marcos e Lucas chamam isso de milagres. João não. João chama isso de sinais. Aquilo que Jesus fazia, as suas curas, os seus milagres, isso eram sinais. Sinais de quê? Sinais de que ele era soberano sobre todas as coisas. No momento em que Jesus expulsava um demônio, ele estava dando um sinal claro de que ele era rei sobre aqueles demônios.
No momento em que Jesus transformou água em vinho, o primeiro sinal, lá em Caná da Galileia, ele estava mostrando que ele era Deus, Rei, soberano sobre a criação, sobre a matéria do universo, o único capaz de transformar uma coisa em outra de maneira sobrenatural. Quando Jesus ordenou que a tempestade se acalmasse, ele estava demonstrando que ele era rei sobre as forças da natureza. E quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro e disse: venha para fora, ele estava demonstrando que ele era rei sobre a morte e sobre a vida. Foram sinais que ele deu de quem ele era. Sinais claros de sua divindade, sinais claros de sua natureza, sinais claros da sua glória. Só que Paulo vai além disso. No versículo 17, Paulo vai dizer: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus é quem faz a terra girar. Jesus é quem nos faz respirar. Ele não apenas criou todas as coisas e as deixou jogadas para que seguissem o seu próprio rumo. Não. Esse não é o Deus a quem nós servimos. Jesus é aquele que sustenta todas as coisas. Paulo vai falar que nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. O mundo natural é regido por leis. E Cristo, ele é o supremo rei e o supremo legislador dessas leis. Deixa eu deixar isso um pouco mais claro. Imaginem comigo um chafariz. Um chafariz. Ele tem o cano por onde a água sai e ele tem a bandeja. A água sai de dentro do chafariz. Ela cai dentro do chafariz e volta para dentro do chafariz para sair mais uma vez. Não é assim? Da mesma forma, Cristo é a fonte de toda a criação. Tudo que existe vem dele e volta para ele. E se esse chafariz quebrasse, a água cairia no chão e se perderia para sempre. De modo que todas as coisas vêm de Cristo, voltam para Cristo, e sem Cristo elas simplesmente não podem permanecer. Estes foram os sinais que Jesus trouxe em seu ministério. Sinais de que ele reinava sobre todas as coisas, porque ele era ninguém menos que o próprio Deus. Só que o texto que nós lemos tem ainda uma coisa que eu gostaria que os irmãos observassem comigo. No versículo 16, nós passamos por ela, mas eu deixei para falar depois porque eu acho ela muito importante. Observem como o versículo termina. O versículo termina assim: todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Jesus não é apenas o início da criação. Jesus não é apenas aquele que sustenta a criação durante o seu processo. Mas Jesus, ele é a razão última. Ele é o objetivo final de toda a criação. Tudo que existe, existe para Cristo. Vocês veem aqui uma coisa escatológica, uma coisa final. Ele está falando aqui sobre o propósito final de todas as coisas. O propósito final de tudo que existe, do universo, dos seres humanos, dos planetas, tudo que há. Tudo é apenas para glorificar a Cristo, a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, porque nele foram criadas todas as coisas, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Como supremo rei da criação, tudo que existe rende glória a Jesus. O mundo foi feito para o Messias. O mundo foi feito para ele.
De modo que tudo que Jesus fez em seu ministério tinha um propósito. Jesus não curou de graça, ele não curou por curar. Jesus não expulsou demônios por expulsar. Jesus não multiplicou pães simplesmente por multiplicar, porque as pessoas estavam com fome. Sim, elas estavam, e ele queria alimentá-las, mas não foi apenas por causa disso. Jesus Cristo é o rei da criação, mas também é um rei de um reino que não é deste mundo. Lembram que eu falei no primeiro motivo que eu dei, que Jesus ele é o supremo profeta de Deus, e o centro da sua mensagem era arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo? Sim, Jesus não é apenas o rei da criação, mas ele é o rei do reino dos céus. A sua mensagem, as ações de Jesus apontam para frente, apontam para a eternidade. As coisas foram criadas para ele, e por isso ele veio. Ele nos criou para si mesmo, para nós, ele nos criou para si mesmo, para que nós rendêssemos glória ao seu nome. Mas nós nos rebelamos contra ele, e então ele veio a nós. Como um pastor que busca as suas ovelhas perdidas, ele veio como aquele pastor que chama o seu rebanho que havia se espalhado, e ele chama de volta para si, para que essas ovelhas estejam debaixo de suas asas, dentro do seu reino eterno. Ele veio para reinar sobre nós, sobre as nossas vidas, e ele nos trouxe de volta. Jesus não é apenas o supremo profeta de Deus, nem apenas o supremo rei da criação, mas o texto continua. E Paulo vai falar agora que Jesus é o supremo sacerdote de uma nova aliança. Observem comigo o versículo 18 até o versículo 20. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus Cristo, ele é o supremo sacerdote dessa nova aliança. E ele é o supremo sacerdote como nosso representante. E meus irmãos, essa é a coisa mais fantástica que pode existir. Toda a plenitude, vejam comigo, toda a plenitude habita em Jesus. E é interessante observar que o termo que Paulo usa aqui para habitar não é uma habitação temporária, como lá em João capítulo 1. Lá em João capítulo 1 vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que aquela habitação que João fala é uma habitação temporária. A habitação que Paulo usa aqui, a palavra que ele coloca, é uma habitação eterna, é uma habitação perpétua, é uma habitação que não pode ser desfeita. Ela é imutável. E com isso, Paulo quer dizer que Jesus Cristo, ele é plenamente Deus. Mas também, ele quer dizer que Jesus, ele é plenamente homem. Porque toda a plenitude habita nele. A plenitude da divindade e a plenitude da humanidade. Deste modo, ele se tornou perfeito sumo sacerdote entre Deus e os homens, o mediador de uma nova aliança e o nosso representante diante de Deus. Jesus Cristo, o Deus homem. Jesus Cristo, ele é totalmente pleno, de modo que não há nada que lhe possa ser acrescentado e não há nada que lhe possa ser retirado. Jesus Cristo, ele é o eu sou, e não há nada que ele não seja. Toda a plenitude habita na sua pessoa divina e gloriosa. Por isso que Paulo fala no versículo 18, que ele é o cabeça, o Senhor, o pastor da igreja. Ele é o representante divino da igreja.
Vocês lembram de Adão? Lembram que Adão era o nosso representante diante de Deus? Deus criou Adão e o colocou na terra como nosso representante da humanidade. E fez uma aliança com Adão. Se Adão cumprisse aquela aliança, tanto ele como todos aqueles que viessem depois dele, a quem ele estava representando, teriam as bênçãos daquela aliança. Só que Adão não cumpriu a aliança. Quando Adão pecou, nós pecamos. Quando Adão quebrou a aliança com Deus, nós quebramos a aliança com Deus. Quando Adão foi punido por Deus, nós somos punidos por Deus. Quando ele foi afastado da presença de Deus, nós fomos afastados da presença de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão morreu, nós morremos. Mas agora, Deus envia um sumo sacerdote. Mesmo assim, Cristo, como supremo sacerdote, Ele vem, meus irmãos, como nosso representante, um segundo Adão, de maneira que tudo aquilo que Ele faz também se aplica a nós. Vocês estão alcançando isso? De maneira que essa é a natureza do ministério de Cristo, é a substituição. Jesus Cristo sorveu a ira de Deus em nosso lugar, sem uma única gota de misericórdia, para que nós pudéssemos experimentar a misericórdia de Deus, sem uma única gota de ira. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, quando Jesus Cristo cumpriu a lei, nós cumprimos a lei. Quando Jesus Cristo venceu o diabo no deserto, nós vencemos o diabo. Quando Jesus Cristo morreu, nós morremos. Quando Jesus Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, nós ascendemos aos céus com Ele. De maneira que agora Ele está assentado nas alturas ao lado do Pai, como nosso intercessor, como nosso mediador, único e suficiente mediador. Porque não há ninguém que se encaixe nesses critérios. Para mediar essa nova aliança que Paulo apresenta aqui, reconciliando consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, é preciso alguém que seja plenamente representante desses dois mundos separados. Aquele que está no céu e aquilo que está na terra. Quem é que se encaixa nesses padrões? Me apresente um único indivíduo. E eu lhe direi que essa pessoa é capaz de ser um mediador suficiente. Mas não existe. Porque todos os homens pecaram em Adão. Todos nós somos corrompidos, maculados, afastados de Deus. Nem mesmo os anjos poderiam fazer essa reconciliação. Eles são seres celestiais, não são homens. Como poderiam pagar pelo pecado dos homens? Só existe um ser que foi capaz de atender plenamente a necessidade da nossa reconciliação. Alguém que pelo seu próprio sangue estabeleceu a paz onde antes havia guerra. Alguém que era perfeitamente homem para poder cumprir a lei no lugar de todos os homens. Alguém que era perfeitamente Deus para conseguir vencer a morte como apenas Deus seria capaz de fazer. Esse alguém é Jesus Cristo, o Deus homem. Essa é a natureza do ministério de Cristo. Eu já falei, o centro do ministério de Cristo foi a sua mensagem. As ações de Jesus em seu ministério foram sinais. E a natureza do ministério dele foi a substituição. Ele estava tomando o nosso lugar. Lá no Getsêmani, quando ele suava sangue, sentindo a pressão dos pecados que haveriam de cair sobre ele, vislumbrando o juízo de Deus que viria sobre ele. Ele estava no nosso lugar ali também.
experimentando a angústia até a morte, em sua própria alma, para que hoje nós tivéssemos vida em abundância. Como é que antes nós poderíamos ter uma paz que excede todo entendimento? Como? Deus era o nosso inimigo. Mas Jesus transpôs esta barreira. Aonde Adão caiu, lá no deserto, tentado pelo diabo, Jesus venceu. É por isso que hoje o diabo não tem mais poder sobre nós, porque Jesus o derrotou. É por isso que hoje nós podemos ter uma vida em abundância, de comunhão com o Pai, porque Jesus levou em si mesmo a nossa ira, a ira de Deus, que estava preparada para nós pelos nossos pecados. É por isso que hoje nós podemos encontrar nele redenção. Redenção. Eu não li esses versículos, mas você pode ver que um pouquinho antes do texto que nós lemos, Paulo vai falar que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a reconciliação, a redenção dos pecados. Jesus, ele realizou essa nova aliança. Como eu já falei, através do seu sacrifício. Versículo 21 e 22. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. O centro do ministério de Cristo foi a sua mensagem. As atitudes no ministério de Cristo eram sinais da sua divindade. A natureza do ministério de Cristo era a substituição que ele fazia. E o ponto final do ministério de Cristo, o ponto máximo, o clímax do ministério de Cristo, foi o seu sacrifício. Nós fomos criados por Deus, colocados no mundo de Deus, vivendo a partir de Deus. E nós deliberadamente nos rebelamos contra Deus. Nós pecamos. Nós pecamos em Adão, mas também pecamos em nós mesmos. Qual de nós não tem pecado? Qual de nós essa semana, ou hoje, não violou a lei de Deus? Quem consegue observar tudo o que está escrito nesse livro? Mesmo assim, Cristo, como o supremo sacerdote, ofereceu ao Pai o perfeito sacrifício. Ele foi a oferta que em si mesmo levou o nosso pecado e em seu próprio corpo o peso da ira de Deus. Vejam o que Paulo fala. Nós estávamos separados de Deus e na nossa mente éramos inimigos por causa do nosso mau procedimento. Hoje em dia se tem falado muito sobre espiritualidade, mas é uma espiritualidade ateia. É uma espiritualidade que não tem Deus como seu centro. É uma espiritualidade que faz o homem olhar para dentro dele mesmo, como se dentro dele ele fosse encontrar a solução para os problemas da sua vida. Mas o homem faz essas coisas porque ele é incapaz de voltar-se para Deus. Ele é inimigo natural de Deus. O homem e Deus estão em lados opostos. É isso que Paulo está falando aqui. Nós estávamos separados dele por causa do pecado. Nós éramos inimigos dele por causa das nossas transgressões. Porém, Jesus Cristo
fez a paz entre nós e o Criador. Justificado, pois, pela fé, nós temos paz para com Deus. Jesus Cristo, ele foi a oferta que em si mesmo levou os nossos pecados. A ira de Deus recaiu sobre ele como um cordeiro que foi imolado. Mas Jesus Cristo também foi o ofertante que sem pecado adentrou o Santo dos Santos diante do trono exaltado de Deus e nos reconciliou com ele. Este foi o ponto alto do seu ministério. Ele veio para morrer. Ele veio para morrer. E não acaba por aí. Através do sacrifício de Cristo, os pecados foram apagados. A dívida foi paga, foi quitada. Mas eu lhes faço uma pergunta. Você já ficou com muitas dívidas? E aí você foi lá e pagou todas elas, chegou em casa e disse: que bom, não devo mais nada a ninguém, meu nome está limpo. E alguns meses depois você estava devendo de novo. Será que a nossa salvação depende de nós? Será que a nova aliança depende de nós, como ela dependia de Adão? Será que assim que nós comemos o fruto de novo, a aliança é quebrada? E Jesus vai dizer: fiz a minha parte. Não. Não é assim. Porque nós somos pecadores. E pecamos sempre. Mas Jesus Cristo, ele é também o sustentador desta nova aliança. Versículo 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Lá no versículo 27, ele vai dizer: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O ministério de Cristo é um ministério perpétuo. Ele não nos abandonou. Ele não nos deixou lançados à nossa própria sorte. Mas a aliança que ele realizou, ele mesmo sustenta. Está assinada com o sangue dele, não é com o nosso. De maneira que apenas ele poderia cancelá-la, mas ele não fará isso. Mas veja que no versículo 23 que nós acabamos de ler, também pesa sobre nós uma responsabilidade. Desde que se mantenham alicerçados. É o que Paulo coloca. Esse é um culto de Natal. Mas eu preciso falar sobre isso. Você já pensou sobre o inferno hoje? Você já pensou sobre o inferno essa semana? Será que nós paramos para pensar sobre isso? Será que nós paramos para pensar onde vamos passar a nossa eternidade? Onde nossa alma vai estar eternamente? A notícia que eu tenho para lhe dar é que se você estiver escondido em Cristo, e unicamente nele, totalmente nele, eternamente nele, somente nele, se a sua estiver em Cristo, em Jesus, e somente em Jesus, então você não precisa temer mais nada, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem alturas e nem profundidades, nem o presente, nem o futuro, nem o passado, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Porém, se você ainda não confiou a sua vida a Ele, se Ele não é o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, eu sinto muito. Mas Ele também é Rei sobre você. E sobre você pesará a justiça dEle. Porque a nova aliança
só existe para aqueles que estão unidos em Cristo, para aqueles que estão escondidos em Cristo. Ele é rei sobre a sua vida também. Ele é Senhor sobre a sua vida também. E sobre a sua vida pesa a lei dele, porque ele é o Criador. E se hoje você ouviu a palavra dele, então, arrependa-se. Eu não estou lhe perguntando se você já veio à frente em alguma igreja. Às vezes vir à frente e levantar a mão é muito fácil. E às vezes não significa nada. Eu não estou perguntando há quanto tempo você frequenta a igreja. Eu não estou perguntando se os seus pais ou se os seus avós eram muito crentes e iam à igreja todos os dias. Muita gente faz todas essas coisas e tem todas essas coisas. E continua indo para o inferno. Eu estou falando sobre o íntimo do seu coração. Eu estou falando sobre aquilo que está lá dentro. Jesus Cristo é o Rei do seu coração? Será que você nasceu de novo? Diante disso, eu deixo 2 atitudes que nós possamos fazer a partir de hoje. A primeira atitude é: arrependa-se dos seus pecados e renda-se a Jesus. Todos nós precisamos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados e nos render ao senhorio de Cristo. Nos manter alicerçados, firmes nessa fé. Atribuem a Martinho Lutero a frase de que ele dizia que precisava pregar o evangelho para si mesmo todos os dias, para que todos os dias o seu velho homem fosse convertido. A primeira atitude é essa: arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se hoje, de todo o coração. E a segunda atitude é: se você já se arrependeu e faz parte dessa nova aliança, Feliz Natal, proclame esse Jesus, proclame Ele ao mundo, proclame que você crê nele, proclame quem Ele realmente é. Diga ao mundo que o Natal não é sobre presentes, não é sobre chocotone, não é sobre Papai Noel. A mensagem do Natal é que os homens não podem se salvar sozinhos, mas que Deus enviou o seu Filho ao mundo, que Ele veio como homem, que Ele viveu como homem, mas também como Deus, cumprindo plenamente a lei, levando sobre si em seu corpo os nossos pecados, morrendo e ressuscitando para a salvação dos homens. Este é o Natal e o mundo não conhece. O mundo não conhece. Eles festejam o que não sabem. Acham que Jesus é apenas um bebê num cesto, no meio de um monte de animais. Ele nasceu pobre, ele nasceu humilde, num cesto, com animal, com tudo. Mas ele é rei. Ele reina. E ele vai voltar. Não como um menino numa cesta, mas como um rei que ele é, coroado de glória, com os seus anjos, trazendo juízo. Diante de tudo que foi exposto, fica claro que o motivo pelo qual São Nicolau, ou Papai Noel, quebrou a cara de Ario naquela reunião, quando ele blasfemou o nome de Jesus, é porque deve arder no nosso coração a mensagem de quem o nosso Senhor é, de sua glória e de sua divindade. Deve haver paixão no nosso coração sobre isso. Meus irmãos, Jesus é o que existe de mais importante no universo. Jesus Cristo, Ele é antes de todas as coisas. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o primogênito.
Ele é o rei, ele é o sacerdote, ele é o profeta, ele é o bom pastor, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem, mas ele é também o próprio Deus. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Jesus Cristo é. Todas as coisas pertencem a Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a revelação de Deus, que muitas vezes havia se apresentado por meio de sacerdotes e de profetas, mas que nos últimos dias nos falou por meio do seu Filho, que é superior a tudo. Jesus Cristo é a glória de Deus revelada aos homens. Jesus Cristo é o propósito final de toda a criação. Jesus Cristo é a única esperança da nossa sociedade. Ele é a mensagem do verdadeiro Natal. Ele é não apenas aquilo que nós precisamos, mas Ele é tudo o que nós temos. Não é sobre nós. Não é sobre o que nós podemos fazer. Jesus Cristo não veio como um revolucionário para trazer justiça social aos oprimidos. Não é sobre nós, é sobre Ele. Quem Ele é. Para que todos os homens se sujeitem a Ele. Para que no final, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar.